A paz do Senhor para todos. Estamos de volta mais uma vez com as nossas lives. Estamos estudando o livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus. Estamos no capítulo 7. Hoje nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 27, ok? Então vamos já para a leitura, para ganharmos tempo. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que produz bons frutos e toda árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós vamos começar aí, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Mateus. E nós vamos falar a partir do versículo 15, aqui quando Jesus fala sobre os falsos profetas. Na realidade, nós paramos na live passada falando sobre os dois caminhos, e as duas portas, a porta estreita e a porta larga. Hoje nós vamos falar sobre os falsos profetas e os verdadeiros discípulos. Vamos começar, já que a gente já fez a leitura, vamos começar aí desmembrando todos esses versículos, esmiuçando o texto, Houve muitos falsos profetas na época do Antigo Testamento. Na época em que o Antigo Testamento foi formado, a gente sabe que o Antigo Testamento ele veio de uma forma na oralidade, depois passou a ser escrito, e naquela época sempre houve falsos profetas. Eles profetizavam somente o que o rei e o povo desejavam ouvir, reivindicando ser a mensagem de Deus. Hoje nós sabemos que também há muitos falsos profetas, Essa mensagem que Jesus dá aqui no Sermão do Monte é uma mensagem muito atual, porque na realidade hoje também existem muitos falsos profetas. Jesus nos orientou e disse que era necessário nos precavermos contra aqueles cujas palavras soam como religiosas, mas que na realidade são motivadas por dinheiro, fama ou poder. Podemos facilmente identificar os falsos profetas. Por quê? Porque eles, em seus ensinamentos, eles minimizam Cristo e glorificam a si mesmo. Na realidade, é bem isso que acontece, Os falsos profetas, eles têm essa característica. Eles minimizam os ensinamentos de Jesus e eles glorificam a si mesmo nos seus escritos. Mas o que Jesus falou com a gente aqui? Jesus falou que a gente se conhece uma árvore pelos frutos, Então é fácil identificar, se a gente prestar atenção nos frutos, A gente vai identificar quem são os falsos profetas. Então a gente não deve só examinar as palavras dos mestres, mas também a sua vida. Da mesma maneira que existe uma relação entre as árvores e o tipo de fruto que elas produzem, aqueles que ensinam o que é correto
têm um bom comportamento e um caráter elevado. Procuram viver de acordo com as verdades das Escrituras. Então, a gente tem que observar, na realidade, o fruto dessa árvore. Isso, gente, não quer dizer que a gente tem que ficar aí numa caça às bruxas, né? Parafraseando aí o que as pessoas falam. A gente não tem que ficar iniciando uma verdadeira perseguição, né? Expulsando pastores, professores e as pessoas que não se mostrem perfeitas. Na realidade, nós não somos perfeitos, né? Aqui Jesus está falando que a árvore má está falando dos que ensinam falsas doutrinas. A árvore má, Jesus está falando para olhar o fruto da árvore por conta do ensinamento que essa pessoa está trazendo, né? Porque pecar, nós todos estamos sujeitos a errar, a falhar, a pecar, tá? Mas quando Jesus está falando aqui dos falsos profetas, ele está dizendo para que a gente observe o que a pessoa está ensinando e a vida dessa pessoa também, para a gente não ser enganado. Então, na realidade, o que é um falso profeta? Que Jesus está dizendo aqui, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Um falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus, mas ele não representa a Deus, ou ele não pertence a Deus. Além disso, um falso profeta, ele propaga ensinos diferentes das Escrituras. Olha, isso a gente precisa ficar muito ligado, tá? Ensinos antagônicos, ensinos diferentes das Escrituras. Eles tomam para si uma autoridade que não pertence a eles. Eles afirmam ser aquilo que Deus diz que eles não são. Então, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele orientou muito sobre esse assunto. Lá em Romanos 16, versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Olha só o conselho do apóstolo Paulo em relação aos falsos profetas. Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas servem ao seu ventre. E com palavras suaves e lisonjas enganam o coração dos inocentes. Então, as pessoas que elas não têm um conhecimento firme na palavra, nas Escrituras, elas são presas fáceis. Por que existem tantos falsos profetas? E por que eles estão sempre rodeados de muitos seguidores? Porque, na realidade, existe uma ignorância. A verdade é essa, né? Existe uma ignorância do povo em relação às Escrituras. O próprio Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? O único modo da gente se vacinar contra os falsos profetas, contra as heresias, é conhecendo a Bíblia. É conhecendo a palavra. Porque se você conhece a verdade, a mentira não pode te dominar. O apóstolo Paulo está aqui exortando os irmãos aqui em Romanos, dizendo isso: olha, notem as pessoas que estão sempre provocando dissensões na igreja, notem as pessoas que estão sempre provocando escândalos contra a doutrina que é ensinado. Se desvia dessas pessoas, porque essas pessoas não servem a Cristo, elas servem apenas a si mesmas, elas servem ao seu ventre. Elas usam palavras suaves e lisonjas, mas elas enganam o coração dos inocentes. Então, o apóstolo Pedro, ele também fala sobre isso. Em 2 Pedro 2:1, o apóstolo Pedro fala o seguinte: mas houve também entre vós, entre o povo, falsos profetas. Como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então você nota que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles sempre bateram nessa tecla, né, alertando a igreja do Senhor contra os falsos profetas, contra as heresias. E aí Jesus também fala sobre isso. Então, como a gente vai identificar um falso profeta? Como, irmã Alessandra, eu identifico um falso profeta? Quais são as características de um falso profeta? Um falso profeta, gente, a primeira coisa que você pode já ver de cara no falso profeta
é que ele relativiza as escrituras. Isso é uma coisa muito séria, tá? Ele relativiza as escrituras. O que é relativizar? Relativizar é atenuar. Relativizar é não encarar de modo radical. Relativizar é dar um valor relativo a algo que deveria ser absoluto. Relativizar é considerar perspectivas diferentes daquele assunto que não deveria ter perspectivas diferentes. Por quê? Existem conceitos na Bíblia que não dão margem para nenhuma interpretação além daquela que a Bíblia dá. Tá entendendo? E o falso profeta, ele é mestre em distorcer a verdade. Porquanto que, quando você não conhece a Bíblia, você é uma presa fácil de um falso profeta. O falso profeta, ele relativiza as escrituras. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para um falso profeta, as escrituras são falíveis. Tem coisa na Bíblia que não dá para catar, sabe? A Bíblia não é a plena referência para o cristão. A gente não pode seguir totalmente o que está na Bíblia, porque ela precisa ser atualizada, porque ela é muito antiga, porque tem coisas nela que não cabem mais para o nosso tempo. Essa é a fala do falso profeta. Se você já escutou alguém falar isso, fica ligado, tá? O falso profeta, ele vai sempre relativizar a palavra de Deus. Ele vai dizer que não é bem assim. Não é bem assim, tá? Então, a gente precisa ficar muito, muito ligado quanto a isso. Um falso profeta, ele fala mais em dinheiro do que em Cristo, tá? Outra coisa para você ficar ligado. Um falso profeta, ele vai falar sempre em dinheiro. Muito mais em dinheiro do que em Cristo. Um falso profeta, ele vai comercializar o evangelho. Ele vai vender as bênçãos de Deus, sabe? Ele vai negociar aquilo que Deus já nos deu de graça. Entendeu? Então, assim, existem muitas coisas que você pode observar para você entender o que é e quem é um falso profeta. Um falso profeta, ele considera a sua palavra inquestionável, tá? Essa é uma das características do falso profeta também. Quando você questiona ele dentro da Bíblia, quando você leva ele para as Escrituras, ele não aceita. Ele não aceita. Ele coloca a sua profecia, a sua revelação própria em pé de igualdade com as Escrituras. Tá entendendo? Não, ele fala assim, não, um anjo me mostrou, um anjo me revelou, eu tive uma revelação. Então ele coloca a revelação suposta que ele teve acima da própria Bíblia. Gente, tem uma coisa que o John Piper fala, é John MacTur. Ele já até faleceu, já está com o Senhor. Ele fala uma coisa muito interessante. Se não está nos 66 livros da Bíblia, Deus não falou. Isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Se não está nos 66 livros da Bíblia, Deus não falou. Porque o falso profeta, ele quer colocar a suposta experiência dele acima das Escrituras. Isso é inaceitável, tá? Nós, como cristãos, nós temos muitas experiências com Deus. Eu tenho as minhas experiências, você tem as suas, com certeza, mas nenhuma experiência que nós temos pode ficar acima das Escrituras, tá? Nenhuma experiência pessoal sua pode ficar acima das Escrituras. Vale aquilo que está escrito na palavra de Deus. Sempre. Sempre. Porque nós sentimos as coisas diferentes. Nós entendemos as coisas diferentes. Nós temos perspectivas diferentes. E o próprio Deus, ele se revela para as pessoas de maneiras diferentes. Isso é normal, tá? Isso é aceitável, tá? Mas a gente não pode colocar nossa experiência pessoal acima do que está escrito na palavra. Isso não existe, tá? Então, uma outra característica de um falso profeta, ele anuncia, ele prega, ele proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. O que é isso? Ele coloca o homem como indivíduo central. Se você está escutando uma mensagem, uma ministração, em que o homem está no centro e Deus nem aparece, tem alguma coisa errada.
se você está escutando uma mensagem que o homem está no centro de todas as coisas e Deus não está nesse cenário, tem alguma coisa errada. Então, os falsos profetas, as mensagens deles, geralmente são antropocêntricas. Gente, eu preciso pontuar aqui uma coisa muito importante. Eu sou amante da leitura, eu sou amante da reflexão, do livro. Ler é muito bom, tá? Eu não vou aqui falar mal do conhecimento, porque eu amo o conhecimento, a sabedoria, é uma coisa boa. Só que existe diferença entre você estar propagando suas próprias ideias e existe uma diferença entre você estar ministrando a palavra e pregando a palavra. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre você estar dando uma palestra com o conhecimento que você tem e você pregar a palavra. É diferente. A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. Claro que tem mensagens que é motivacional, que vai ajudar você a se levantar e tal. Tudo isso a gente sabe que existe, tá? Normal. Mas a gente não pode esquecer que quem é o centro da nossa mensagem é Cristo. É a cruz de Cristo, a mensagem da cruz. É Cristo. Nós pregamos a Cristo, Paulo fala, né? Nós pregamos a Cristo. Essa é a melhor mensagem, né? Tem um hino da harpa que fala sobre isso, né? A mensagem do bom pregador é Cristo, tá? Então, o falso profeta, ele coloca sempre o homem no centro, às vezes até ele próprio, né? Isso é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado. E o mundo está cheio disso aí. É por isso que está na Bíblia, é por isso que Jesus falou no Sermão do Monte, é por isso que a gente tem que ficar ligado. Um falso profeta, ele sempre vai interpretar as escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo. Isso é muito perigoso, né? Ele relativiza o absoluto, ele inventa doutrinas segundo os desejos do seu coração, tá? O relativismo, ele questiona as verdades universais do homem, ele torna o conhecimento subjetivo, isso é muito perigoso. Ele leva em consideração questões cognitivas, morais, culturais sobre aquilo que ele considera verdade. Isso é muito perigoso. A gente não pode relativizar aquilo que Deus já escreveu. A Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras, ela é a bússola para o ser humano. Então eu não posso pegar um texto e relativizar, né? Não, a gente tem que levar em consideração que a gente está no século XXI. A gente tem que levar em consideração que a gente está na era da pós-modernidade, que isso aqui não cabe pra gente mais. Não, gente, não existe. Não existe. Isso não existe. A palavra de Deus, ela precisa ser interpretada de maneira absoluta, porque a verdade não é negociável. A verdade é absoluta, ela não é negociável, tá? E ela não pode ser alvo de contradição. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os falsos profetas fazem isso o tempo todo. Eles pregam o evangelho da confissão positiva. O que é confissão positiva? É você dizer assim, não, é assim, vou determinar assim, vai acontecer assim, tá? É muito perigoso esse evangelho da confissão positiva, porque esse evangelho, ele nega a possibilidade de sofrimento. E a escritura, ela não engana ninguém. Jesus não enganou ninguém. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, só para citar um versículo mais conhecido. Então, não é porque eu sou cristão que eu não vou sofrer. Isso não existe, gente. Não existe isso, sabe? Você anunciar um evangelho que vai te isentar do sofrimento é uma mentira. Isso não é bíblico, isso não está na palavra. Se você anunciar um evangelho, um cristianismo que não tenha cruz, né? O evangelho tem cruz. Cruz fala de quê? De sofrimento, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma parcela de dor e sofrimento para quem segue a Jesus. E ele nunca enganou ninguém sobre isso, né? Mas ele nos promete, né, que a nossa cruz, ela vai ser depositada aos pés do Senhor. No céu não vai entrar cruz, né? A nossa cruz
vai virar uma coroa de glória, né? Então, não existe evangelho sem cruz. Um evangelho sem dor, sem sofrimento, sem tribulação, não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, o falso profeta, ele prega a confissão positiva, né? Essa é uma prática muito abundante em igrejas neopentecostais, tá? Para conseguir bênção, as pessoas fazem a confissão positiva, elas confessam aquilo que elas querem ter, confessa, determina, e assim será feito. E a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala de fé, a Bíblia fala de oração, mas a Bíblia não incentiva ninguém a encostar Deus na parede, porque Deus só vai fazer aquilo que for a vontade soberana dele para a nossa vida. E até porque muitas coisas que a gente pede pra gente, Deus sabe que não será bom. Então a resposta será um não. Deus não tem problema em dizer não pra gente, tá? Deus não tem problema em dizer não pra gente. Então muitas das nossas orações não serão respondidas para o nosso próprio bem, né? Elas serão respondidas com não, e a gente tem que aceitar isso. Então essa questão da confissão positiva é muito perigosa, né? É muito associado à teologia da prosperidade também, né? Que é um vínculo, né? É uma chamada muito, muito forte em igrejas neopentecostais, quando fala da teologia da prosperidade, que o crente tem que prosperar, que o crente vai ser rico, que o crente vai ser milionário, que o crente vai ter isso e vai ter aquilo, né? É um caminho perigoso também, que a gente sabe que a Bíblia fala de cristãos muito ricos, como Abraão, como Isaac, como Jacó, e fala de cristãos desprovidos de tudo, né? E existem vários exemplos na Bíblia também, né? Vários dos discípulos de Jesus não eram ricos, tá? Jó foi um homem rico, mas perdeu tudo um certo tempo da vida dele, e depois Deus deu de volta, né? O próprio Jesus deu exemplo disso. Ele era o filho de Deus, né, gente? E foi enterrado num túmulo emprestado, que nem era dele. Nasceu numa estrebaria, né? Poderia ter nascido num castelo, num berço de ouro, e não foi assim que aconteceu. Então a Bíblia, ela tem essas respostas todas pra gente. A Bíblia promete muitas bênçãos para quem crê em Jesus. Mas a única bênção garantida na Bíblia para nós é a nossa salvação, que traz consigo a vitória sobre o pecado e a morte. A presença de paz no nosso coração, a presença de Jesus na nossa vida, né? As principais coisas nós teremos, que são as bênçãos espirituais. Agora, nenhum crente está isento de sofrimento, porque o próprio Jesus falou em João 16:33 que nós enfrentaríamos sofrimento. Então, o falso profeta, ele prega somente um evangelho de facilidade, um evangelho de bênção. O falso profeta nega a possibilidade de sofrimento, e por si só, isso já o torna um falso profeta. Um falso profeta também sincretiza o evangelho. Isso é um drama que a gente tem vivido muito, né, nesse tempo. O sincretismo religioso, né, a miscigenação da fé, né, quando introduz doutrinas espúrias às verdades inquestionáveis da Bíblia. Infelizmente, esse é um movimento crescente. A gente sabe que... que é o sincretismo, né? Deixa eu explicar aqui, porque às vezes eu estou falando e a pessoa não sabe nem o que significa. Sincretismo é a absorção de um sistema de crenças por outro. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Nas religiões afro-latino-americanas, cada orixá corresponde a um santo católico. Quando os escravos vieram para cá, né, trazidos pelos portugueses para trabalhar, eles tinham seus deuses. Só que eles eram impedidos de adorar os seus deuses. O que eles fizeram? Eles pegaram, né, os deuses deles e deram uma correspondência aos santos católicos. Porque aí ninguém ia ficar incomodando eles. Então eles chamaram Maria de um nome, chamavam José de outro, né? E todos os santos católicos que existiam lá na época, eles transformaram, né, num orixá deles, né? E eles adoravam aqueles santos católicos, mas eles, por trás daqueles santos católicos, estavam os orixás deles. Então, um sistema de crença absorveu o outro. Então, é por isso que é muito comum
muitas pessoas que se dizem católicas também são espíritas, né? Elas frequentam os dois lugares. Isso aconteceu lá quando o Brasil foi em formação, né? Isso lá no início, lá de trás, tá? Então, como isso se traduz pra gente hoje, né? Quando a gente pensa num país que é um caldeirão de culturas, que é um caldeirão de crenças e religiões, né? Nós temos aqui a pagelança indígena, o catolicismo português, nós temos o espiritismo kardecista que veio da França, nós temos os cultos afro-brasileiros. Então é um caldeirão de culturas, né? E de religiões, né? E, infelizmente, existe essa mistura. Então o falso profeta, o que ele faz? Ele sincretiza o evangelho. Para agradar todo mundo, o falso profeta ele sincretiza o evangelho. Ele introduz coisas no evangelho que na realidade não poderiam ser introduzidas no evangelho, sabe? E aí a gente entra por várias questões, né? Quando a gente entra, vamos fazer 7 sextas-feiras especiais, 7 sextas-feiras de oração aqui, de jejum, sabe? Por que sexta-feira? Porque a sexta-feira está muito associada à questão lá dos cultos afro-brasileiros. Então, para agradar essa parcela das pessoas, eles trazem isso. A rosa ungida, né? O copo de água em cima, antigamente era o copo de água em cima do rádio, e depois em cima da televisão. Agora a televisão não é mais aquele caixote, né, fininho, então não se coloca mais. Mas bota o copo d'água aí que a gente vai orar, né? Isso não é evangelho, tá? Isso são sincretismos que as pessoas vão fazendo, né? São técnicas que as pessoas vão fazendo para atrair pessoas, por conta dessa superstição que o brasileiro tem, né? Por conta de todas essas misturas, essas raças, né? Tudo misturado, essas religiões todas do Brasil. Então, o falso profeta, ele sincretiza isso e traz para o evangelho, o que não é correto, porque o evangelho é um só e ele não admite misturas. Ele não admite, o evangelho é evangelho, tá? O falso profeta, ele tem sede de poder. O falso profeta, ele vive pelo poder, ele ama o poder, ele se considera o melhor do que os outros. Em virtude disso, ele se distingue do rebanho, criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. A gente tem visto isso muito, né? Eu não vou entrar nem nessa questão porque é polêmica. A gente conhece os títulos eclesiásticos na Bíblia, né? Um Deus deu para mestres, outro deu para doutores, outro deu para pastores, né? Todos os títulos eclesiásticos que existem já estão escritos na Bíblia, mas hoje você vê que estão criando um monte de coisa, né? Um monte de coisa que nem está na Bíblia. Por quê? Porque as pessoas vão criando novas coisas, né? É uma característica desse tempo e o falso profeta entrou por esse caminho. Ele fala de Cristo, mas nega Cristo com as suas atitudes, com as suas ações. Ele fala em nome do Espírito Santo, mas ele não é regenerado pelo Espírito Santo, né? Como identificar um falso profeta no Antigo Testamento? Como é que a gente identificava um falso profeta no Antigo Testamento? De duas formas. Quando ele falava e não se cumpria. No Antigo Testamento era assim, tá? Um profeta, se dizia profeta. Então, o que ele falava tinha que se cumprir, senão ele não era considerado um profeta de Deus. Ou, quando ele falava, né, se cumpria aquilo, mas ele ensinava a seguir outros deuses. Então, ele era considerado um falso profeta, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque nem tudo que é sobrenatural é de Deus. E aí eu dou um exemplo, assim, lá de trás, né, quando Moisés, ele, pelo poder de Deus, né, ele transformava o seu bordão, ele transformou aquele bordão dele, seu cajado, numa serpente, né, como um sinal para Faraó ver. Faraó chama os seus mágicos e eles fazem o mesmo. Os mágicos de Faraó também fazem a mesma coisa que Moisés. O que isso quer dizer? Que o sobrenatural, ele é real tanto para as coisas de Deus como para as coisas espirituais malignas. Só que qual foi a diferença aí nisso que aconteceu? A serpente de Moisés engoliu as outras serpentes, mostrando que Deus tem um poder muito maior. Mas a gente precisa ficar ligado, porque nem tudo que é sobrenatural é de Deus.
o diabo, o inimigo, ele também faz sinais. Ele realiza coisas também, tá? O mundo espiritual, ele age, ele funciona. Ao seu modo, mas funciona. Ele não tem todo o poder, mas ele tem um certo poder. Então, as pessoas ficam muito guiadas por essa questão de sinal e às vezes estão sendo enganadas por um falso profeta. Então, qual é a diferença de um profeta do Antigo Testamento e um profeta da agora? Isso aqui é muito importante também você saber. Deus chamou algumas pessoas para ofício de profeta. Né? O profeta era o porta-voz que falava em nome de Deus. Se você vê lá no Antigo Testamento, todos os profetas que foram usados por Deus, você vê assim diz o Senhor, assim falou o Senhor, né? Sempre tinha essa expressão, assim diz o Senhor. As suas palavras eram consideradas o próprio Deus falando. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles deixaram coisas escritas, né? A gente poderia citar Jeremias, Daniel, foram profetas de Deus. Samuel, Ezequiel, sabe? São vários profetas de Deus, né? Os maiores e os menores, Sofonias, Abacuque, Malaquias, foram todos profetas de Deus, tá? E no Novo Testamento, irmã Alessandra, existem profetas no Novo Testamento? No Novo Testamento, gente, não existem profetas como ofício, tá? Mas aquele que tem o dom da profecia. A Bíblia diz que o último profeta foi João Batista. João Batista foi o último profeta. Como ofício, João Batista foi o último profeta. Hoje nós temos profetas, mas esses profetas são aqueles que têm o dom da profecia, né? Que é a visão e percepção, né? É a pessoa que tem o dom da visão e da percepção, né? Ele é usado para exortar, para ensinar e para consolar, né? É uma inspiração de momento que Deus dá a essa pessoa, um conhecimento da palavra, né? Uma inspiração de Deus, uma percepção de Deus, é um dom. Não é mais um ofício, é um dom, tá? Agora, o profeta é diferente do mestre, tá, gente? Isso tem que ficar claro também. O profeta, ele é diferente do mestre. O mestre, está escrito lá em Efésios 4, versículo 11, o mestre, ele ensina com profundidade a doutrina. Ele lapida, né, o conhecimento, né? Ele entrega um conhecimento profundo para o povo de Deus. Então, o mestre, ele é diferente do profeta, tá bom, gente? Só para deixar claro aí. O John Piper, ele fala o seguinte: dai-me o dom de profetizar, para que eu veja no texto algo que eu, debruçando no texto, não conseguia enxergar, né? E a gente sabe que a verdadeira profecia, a mais alta profecia que nós temos é a palavra de Deus, tá? É a palavra de Deus. Essa é a verdadeira profecia. Então aqui Jesus orientou, né? Pelo fruto vocês vão conhecer, pela árvore vocês vão conhecer. E depois, lá no versículo 21, Jesus fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, esse versículo também é muito forte, né? Que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Ele está falando aqui que muitos crentes, naquele grande dia, no dia do juízo, eles serão desmascarados. O falso crente, ele será desmascarado. O verdadeiro crente é conhecido não apenas pelo que ele fala, tá? Porque, olha só, o que Jesus falou? Naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Então,
Olha o que esse crente está dizendo aqui. Senhor, Senhor. Ele faz com intensidade, né? Mesmo assim, existe um abismo entre o que ele fala e o que ele vive. Entre o que ele diz e o que ele pratica. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, não adianta você falar Senhor, Senhor, e falar que profetizou em meu nome, que em meu nome expulsou demônio, que em meu nome fez muitas maravilhas, porque o verdadeiro crente não é conhecido apenas por suas obras. Profecia, expulsão de demônios, etc., isso não vale nada para Deus se a pessoa não tiver um relacionamento com Deus e um relacionamento de obediência. Obras sobrenaturais não vão pesar naquele dia, que isso fique bem claro. Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas também, sobretudo, como fazemos. Com que intenção nós estamos fazendo. Porque, olha só, o versículo 23, isso aqui quem está falando é o Filho de Deus, é Jesus. Eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Eu não conheço vocês. Vocês estão fazendo um monte de coisa no meu nome, profetizando no meu nome, expulsando demônio no meu nome, mas eu não conheço vocês. Então, Deus requer a obra certa e a motivação certa. Ele quer verdade na nossa palavra e na nossa vida. Olha só, quando ele fala no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas, porém, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, gente, é uma questão de obediência. O crente verdadeiro é conhecido pela sua obediência. Não é dom, não é talento, não é habilidade, é obediência. Quem vai entrar no céu é aquele que obedece. Então, que fique bem claro, não é possível substituir obediência por performance. Você pode viver de segunda a segunda na igreja, fazer um monte de coisa, estar envolvido em todos os departamentos da igreja, você pode cantar muito bem, você pode pregar muito bem, você pode fazer tudo muito bem, mas se você não for obediente a Deus, isso não vai valer de nada. Porque a gente não pode trocar obediência por performance. Deus não vai aceitar isso. Então, a grande distinção, Jesus está dizendo aqui que será no dia do juízo. Do dia do juízo, né, é que as coisas vão ficar esclarecidas. Aqui, gente, o joio está misturado com o trigo, tá? O próprio Jesus falou sobre isso. O joio está misturado com o trigo. E nós, como seres humanos, não temos como identificar joio de trigo. Só Deus pode fazer isso. Não é a nossa função ficar dizendo você é joio e você é trigo, você é joio e você é trigo. Nós não temos essa função. Não temos essa condição. Não temos essa capacidade. Nós não temos. Aqui o joio cresce no meio do trigo. Quem vai fazer a separação é o próprio Deus. Eu sempre digo isso. Na porta da igreja entra qualquer pessoa. Tá? A igreja está lotada de gente adorando, louvando, cantando. Todo mundo pode entrar, está liberado o acesso. O acesso está liberado. Mas na porta do céu só vai passar quem for obediente, gente. Quem for trigo, joio não vai passar, tá? Então, Jesus está dizendo aqui bem claro no Sermão do Monte, vai ter um dia em que o joio vai ser desmascarado. Porque não é performance, não é o que eu fiz. É como eu fiz, com que intenção eu fiz, se eu fui obediente ou não. E aí, mais embaixo, Jesus fala sobre o fundamento. Muito importante. Olha como que Jesus é didático, né? Ele vem ensinando até chegar num texto muito importante, que é o fundamento, o julgamento do falso fundamento. O construtor, ele fala do construtor que edificou a sua casa na rocha e o construtor que edificou a sua casa na areia. O que edificou a casa na rocha é prudente, é sensato. O que edificou sobre a areia é, vamos dizer, ignorante. Ele é insensato, ele é imprudente. O construtor sábio é aquele que ouve as palavras de Jesus e coloca em prática. Obedece, né, gente? Olha só. Mais uma vez, Jesus está falando aqui de obediência. É de ouvir e colocar em prática. O insensato é aquele que, mesmo ouvindo, não obedece. A gente sabe disso. A gente sabe que existe isso, né? São várias pessoas dentro de uma congregação, né? Sem generalizar, sem falar qual congregação. Qualquer congregação, tá, gente?
Tô dando só um exemplo. São várias pessoas ali. As pessoas são ministradas por Deus dentro da palavra. Elas são ministradas dentro da palavra a seguir a verdade. O conselho de Deus para você é esse. O conselho de Deus para você é esse. Toda vez que alguém abre a Bíblia, ministra a palavra sobre os corações das pessoas, o conselho de Deus está sendo dado ali. Tem pessoas que ouvem aquele conselho e colocam em prática. É aquele que está construindo a sua casa sobre a rocha. Mas tem um monte de gente que ouve, entra por aqui e sai por aqui. Ele está ali, ele chora, ele se emociona, sabe? Ele fica emocionado, ele chora. Mas quando ele sai dali, ele não coloca nada em prática. Ele vive a vida do jeito que ele quer. É a pessoa que está construindo a sua casa sobre a areia. E o que Jesus falou aqui sobre isso? Vai vir a chuva, vai correr rio, vai assoprar vento e vai combater a casa. Isso vale para todo mundo, gente. A casa somos nós. É a nossa vida, né? Uma tríplice vida, corpo, alma e espírito. Os ventos vêm para todo mundo, vem para quem é crente e para quem não é crente. A tempestade vem para quem é crente e para quem não é crente. Sabe? A chuva, os rios, vem para todo mundo. Qual é a diferença? A diferença é se a nossa casa está edificada sobre a rocha ou se ela está edificada sobre a areia. Tá? Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, eu vou comparar essa pessoa a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Só tem beleza. A casa só tem beleza. O sábio, ele investe no alicerce. O sábio, ele investe no fundamento. O sábio investe naquilo que ninguém está vendo. As pessoas não veem, né, gente? Quando a gente está investindo no nosso fundamento, ninguém vê. Quando você está orando de madrugada, sabe? Quando você deixa de assistir uma série, alguma coisa, para ler a Bíblia. Ninguém está vendo, mas você está edificando o teu fundamento. Você faz um jejum, você ora, você busca, você faz seu devocional, você lê a palavra. Você está fundamentando a sua casa. Você está investindo no alicerce. O alicerce é algo que ninguém vê, mas faz uma casa sem alicerce para você ver onde essa casa vai parar. Ela não se sustenta. Na hora da tempestade, ela não vai se sustentar. Agora, o insensato, ele só se preocupa com a aparência. Sabe? Ele só se preocupa com a aparência. E a casa dessa pessoa não resiste. O que é aparência? É fingir uma coisa que não é. Hoje, todo mundo é legal dizer que é crente. Hoje é legal dizer que eu sou evangélica, eu sou crente, sou evangélica. As pessoas enchem a boca para dizer que é evangélico, mas não vive uma vida de evangélico, vamos dizer assim, né? De crente, né? Se você acompanhar um dia, não precisa ser muita coisa não, 24 horas na vida da pessoa, você olha assim, meu Deus, essa pessoa é crente mesmo? Essa pessoa crê em Deus mesmo? Ela segue a Cristo mesmo? 24 horas só, você já tem uma noção de como que é aquela pessoa. Que a casa da pessoa não está fundamentada sobre a rocha. E aí, quando vem o vento e a tempestade, a pessoa não aguenta. Sabe? Mas todo mundo tem a mesma oportunidade. E às vezes a gente que lida com pessoas, a gente fica muito chateado com isso, né? A gente orienta, a gente está ali ensinando, orientando, e a pessoa não está nem aí. Aí na hora da dificuldade, quer que tudo se resolva. Não, gente, não é assim. Tem coisa que a gente precisa construir. A gente precisa alicerçar. É pessoal. Eu não vou na tua casa te acordar de madrugada para você orar. Eu não vou ligar para você. Tem que orar, tem que ler a Bíblia. Vai fazer teu devocional, vai ler um texto bíblico. Sabe? Eu não tô ali 24 horas com você. Isso é uma coisa pessoal. Você não come todo dia, não toma café, não almoça, não janta? Espiritualmente nós temos uma alma, gente, que precisa ser alimentada, sabe? E tem gente que só fica esperando a colherzinha do pastor no domingo. Tem gente que não abre a Bíblia durante a semana inteira. Ela só abre a Bíblia na hora do culto e às vezes nem abre. Ainda tem isso também. Só misericórdia. Aí depois fica aí na luta, chorando, não sabe o que fazer, porque a tempestade ela vai vir. Jesus falou aqui no texto. Vai vir vento, vai vir rio, vai vir chuva, vai vir tempestade. Se você não tiver com a tua vida fundamentada na rocha que é Cristo, você não vai aguentar. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta se não tiver Jesus, sabe? Então esse texto é um texto muito abençoado, tá? Ficou só um versículo aí pro final, que eu não vou falar ele hoje, vou deixar para semana que vem. Depois que Jesus terminou todo esse sermão, gente, olha quanto tempo nós estamos no Sermão do Monte, né? Vários vídeos aí gravados no Instagram,
que também estão sendo levados lá para o meu YouTube, se você não conhece, A Ler com Bíblia, tá? Procura lá no YouTube, que está lá os vídeos da série sobre o livro Evangelho de Mateus. Semana que vem a gente vai falar sobre a autoridade de Jesus. Vou deixar para semana que vem, porque a gente já falou bastante coisa hoje, né? E tem que ser didático, tem que ser aos poucos, para todo mundo entender. Semana que vem nós vamos começar o capítulo 8, mas eu vou encerrar com o versículo que a gente não leu hoje, o finalzinho aqui, de Mateus 7, já vamos entrar em Mateus capítulo 8. Graças a Deus, conseguimos sair de Mateus 7, né, gente? Estamos aí desde o capítulo 1. Se você não assistir as suas lives, assiste, que tá tudo gravadinho aí, tá bom? Capítulo 8 a gente vai falar de milagre, né? Jesus vai curar um leproso e tem muita coisa boa nesse texto aqui, que de repente você leu e nunca percebeu. Mas semana que vem vamos estar aqui, se Deus quiser, novamente com a nossa live. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Obrigado às pessoas que estão comigo aqui, desde o início. Algumas entraram, saíram, algumas estão aí ainda. Que Deus abençoe muito a sua vida. E se essa live te abençoou, toca nesse aviãozinho, compartilha no WhatsApp com um amigo, com uma amiga, compartilha no seu Facebook, compartilha para alguém do Instagram, compartilha a palavra de Deus, faz ela chegar a mais pessoas. Que Deus te dê um domingo abençoado, tá bom? E um início de semana abençoado. Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, dando continuidade ao livro de Mateus. Que Deus te abençoe.